you do this when in the moment couldn't see your behavior was tired. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Podcastelli. Meu nome é Luiz Filho, eu sou nutricionista e hoje, em comemoração aí ao mês das mães, um mês muito especial, trouxe uma pessoa especialíssima aqui, porque a gente conhece há muito tempo, se formou junto, é nutri assim como eu. Minha grande amiga, doutora Lorraine Targa, ela é especialista em fertilidade e vai falar um pouquinho sobre essa questão das mães, da mulher que quer engravidar, das dificuldades, todos esses desafios em ser mãe, né? Vamos dizer assim. Então seja muito bem-vinda, minha amiga. Para gente iniciar, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, como que funciona essa questão de fertilidade, porque é um pouco diferente da área que eu trabalho, né? Isso é o lindo da nutrição, porque são várias áreas. Então conta um pouquinho da sua especialidade, de um pouco do seu trabalho pra gente. Muito obrigada, Dr. Luiz, pela oportunidade de estar aqui na Castelli, muito legal. Então, na verdade, as pessoas planejam muitas coisas, né? Casamento, festa de formatura, né? Festa de casamento, tudo isso menos a gestação. Então a pessoa fala, vou engravidar, e aí tenta engravidar. E o ruim disso é que nós vivemos hoje em dia, né? Você vê que a maioria das pessoas não consome alimento de verdade, acaba consumindo produto alimentício. E aí o que acontece? Não tem nutriente suficiente para gerar um bebê saudável. E quando isso não acontece, pode acabar em perda gestacional, né? O que é muito ruim. Então, no meu trabalho, o que eu faço? Eu preparo a mulher para a gente evitar o máximo possível qualquer tipo de intercorrência na gestação e garantir um bebê, que eu falo que o objetivo é você ter uma gestação completa, né? Ter o bebê ali no colo e transformar mulheres em mães e casais em famílias. Muito legal. Você estava falando, eu estava pensando aqui, e não sei se acontece, né? Assim, a busca por um nutricionista ainda tem muitas restrições das pessoas, né? E para essa questão da mulher engravidar, é uma coisa clara para a mulher que a alimentação influencia nessa questão, ou quando ela chega para você, ela é tudo uma surpresa, muitas vezes ela nem busca porque ela não sabe. Como que funciona esse trabalho de conscientização das mulheres por sua parte, assim? Como que a mulher chega para você, geralmente? Então ela chega geralmente por indicação da amiga, né? E ela fala assim, não é possível. Aí a amiga fala, não, mas eu engravidei foi assim. Talvez não acredite, não acredite muito que a alimentação vai gerar esse poder, né? Sim, e muitas vezes chega para mim como último recurso. Às vezes já foi até fazer FIV, já fez 5 FIVs, deu errado, já teve várias perdas gestacionais, deu errado, ou tá há anos tentando e nunca conseguiu, né? E aí a amiga falou que deu certo com ela e vem pra mim. Mas realmente as mulheres, elas não têm ideia do poder da nutrição sobre o corpo delas, né? E essa é uma questão que eu bato na tecla. A gente tem que tomar as rédeas, né, do nosso organismo, né? É possível a gente conseguir. Isso é muito legal que você falou. Até lá no consultório, eu trabalho muito também, né? O paciente fala, nossa, em um mês mudou tanto minha disposição. Eu falo, esse é o poder da alimentação, esse é o poder de uma boa nutrição, de uma boa alimentação, que realmente as pessoas não têm essa ideia, né? Porque, como você mesmo disse, né? Nossa alimentação hoje é muito rica em processados, industrializados, comidas muito práticas, não que seja um problema, mas a gente vive muito em relação a isso, né? E quando você atende ali as mamães, né? As futuras mamães, como que é o trabalho? O pai vai junto? É família? Como que é esse trabalho seu ali, pra gente entender um pouco mais? Então, eu não atendo só a mulher. Por quê? Justamente porque a maioria das mulheres, quando tenta, vou começar a tentar. Tenta, não consegue, às vezes passa anos, né? E ouve coisas muito ruins, né? Até coisa, ela não consegue, ela tem problema, até palavras mais agressivas como, ela é seca, ela não consegue engravidar, ela é o problema. E não é, né? O bebê, ele vai ter 50% da genética de cada um. Então é uma equipe, é 2 para fazer 1. Então a gente tem que ver muitas vezes o homem também, aonde que esse homem tá nesse papel. Então eu não aceito só mulher, precisa ver o casal. Porque também, Luiz, se a gente for pensar, o que acontece? Existe um preparo. Como é esse preparo? Então a gente prepara a mulher 4 meses, tá? Por que 4 meses? Porque todos os óvulos, a mulher já nasce com todos aqueles óvulos dela. Desculpa te interromper, 4 meses antes dela pensar em engravidar? Isso, antes dela pensar em engravidar, antes dela iniciar as tentativas. Por quê? Existe ali o amadurecimento dos óvulos que ela já tem. Nesse mês, por exemplo, o óvulo que ela está liberando esse mês, ele começou a amadurecer há 3 meses atrás. Então a gente trata 3 meses, no 4º mês faz o estímulo, tudo através de alimentação, com suplementos, com shots, é super legal.
E aí isso aumenta muito a chance dela conseguir engravidar. Só que, vamos supor que a mulher foi lá, fez todo esse preparo, né? E é algo bem diferente, porque geralmente a pessoa, ela já tentou várias coisas. Então muitas vezes tem diagnósticos, né? Ou às vezes não tem diagnóstico, mas a gente identifica o problema e trata aquilo. Então, diferente dos pacientes, por exemplo, quando não tem uma questão assim, é uma alimentação tanto mais restrita, mas que vai dar o que ela precisa. E aí, se ela tenta ali no 4º mês e ela não engravida, e no 5º também não, aí vai começar a tratar o marido. E aí entra o problema. O homem, apesar de ter os espermatozoides, eles se renovam todos os dias, né? Todos os dias tem novos espermatozoides. Porém, a renovação da qualidade dele é entre 74 e 82 dias, ou seja, quase 90, que é o mesmo tempo da mulher ali que precisa. Então, imagina essa mulher já tá um tempão tentando, Uns 4 meses, começa por a frustrar. exemplo. Isso. Aí vai entrar mais 3 meses. Gente, então, não período dá. de 1 ano pra começar. Então, por que não fazer junto? Entendi. E outra, o homem é bem mais prático, né? O tempo do homem ali, uma colaboração do homem vai ser mais curta. Então, vai fazer os 4 meses ali, né? E outra coisa, os exames para o homem é só um espermograma bem completo e o exame de sangue diferente dos da mulher. Lorraine, deixa eu te perguntar. Então, em relação ao homem, né? A gente sabe que, eu falando como homem também, né? Eu sou pai de 3 filhos, então a gente sabe como é mais resistente, às vezes, a alguma mudança. A gente sabe que, às vezes, o sonho do casal que te procura ali é mais da mulher, mais da mãe. Talvez não generalizando, mas acho que na grande maioria. Como você vê essa resistência do homem? Eles querem também? É mais simples, é mais difícil? Como que é mudar essa questão de comportamento da mente dele para que ele possa... Tá bom, vamos seguir junto nesse objetivo. Então, eles são mais resistentes. É como eu falei, só tem que ser o casal junto. Então, às vezes, o homem tá lá, tá de cara feia, braço cruzado. O que eu tô fazendo aqui, né? Não, a minha parte é simples, eles não entendem, né? E aí, o que eu pego? Eu destrincho, eu pego um espermograma e eu destrincho aquele espermograma. Eu gosto de pedir um espermograma bem completo, sabe? Com fragmentação do DNA, com Kruger. E aí eu consigo olhar e falar, olha aqui, mas você tá com tantos milhões, precisa de tanto? Isso aqui não tá tão bom, não. Olha, eles não tão rápidos, eles vão conseguir chegar no objetivo. E eu começo a explicar qual é o nutriente que faz aquilo, né? E aí eles começam com assim, nossa, opa, será Gerar mesmo? consciência, né? Aí eu falo, começa a gerar consciência. Você acorda cansado e tal, acordo, tá assim, então, ó, tá faltando aqui coenzima Q10, é por isso que ele não tá nadando. Então, e tento trazer a consciência mesmo de explicar que depende dos dois, né? Pra mulher não carregar isso sozinha. Pra você ter uma ideia, 1 em cada 4 gestações terminam em perda gestacional, né? A estatística... Isso é um número de mulheres, número Sim. geral. Sim, geral. Número alto, né? É muito alto. É muito alto. E as pessoas não falam sobre isso, né? As pessoas não falam porque é uma coisa dolorida. E é o que acontece. Poderia dizer que entre 40% e 50% das perdas gestacionais tem a ver com o espermatozoide do homem. Pra você ter uma ideia, se não tem qualidade no espermatozoide, você não consegue fazer a placenta ter uma boa qualidade. Então tem muita coisa que está relacionada ao homem, acontece na mulher, mas a informação quem vai levar é o espermatozoide. Eu não sei se você tem esse número, né? Você falou que é cada 4... 1 em cada 4 Uma em cada 4. gestações. Você vê que esse número, não sei, ele aumenta, por exemplo, porque eu quero relacionar com a alimentação, Sim, né? sim. Nossa alimentação mudou muito nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, 40 anos talvez, né? Processados, tudo aquilo que a gente falou. Essa mudança toda de estilo de vida, não só de alimentação, vamos trazer para o estilo de vida, sedentarismo, estresse. É porque tudo engloba, não tudo dá pra engloba. só mudar uma coisa. Isso, é um trabalho em conjunto, né? É isso que eu falo muito para os pacientes. Você vê que buscando emagrecimento, mas eu preciso olhar para você num todo. Como está seu sono, seu comportamento, seu estresse, como está seu trabalho, né? Esse nível de estresse. Então, você acredita também que esse número ele vem aumentando, número de perdas gestacionais? O que você enxerga, né? Se você tiver esse número, obviamente. Né? Sim, eu não tenho esse número exato pra você agora, mas isso com certeza vem aumentando. Tanto que as pessoas falam assim, nossa, antigamente era mais fácil. A minha avó falava assim, tinha um filho atrás do outro, né? Minha mãe teve 10 irmãos, né? Então, Sim, sim. E aí, um dos pontos é que as pessoas realmente, elas não estão tendo... o nosso corpo é muito inteligente, então Deus não deixa nada, né, errado. Então, quando ele percebe, poxa, esse embriãozinho aqui não vai ser viável, não vai ser completo, não vai gerar uma pessoa, né, com saúde ali. Ou poderia até faltar partes da pessoa. E o que ele faz? O corpo, ele libera, ele não deixa aquilo continuar.
Incrível, né? Ô, Lorraine, o que você vê assim, né, de deficiência, vamos trazer para o lado para nutrição ali, para alimentação, né? O que você vê quando a mãe chega ali? O que você vê mais de dificuldade ou deficiência de nutrientes? Como que você trabalha isso? Como que funciona esse trabalho assim em relação à deficiência que chega para você ali? Olha, eu diria que 95% é deficiente em vitamina D. Vitamina D? É, 95%. Aí depois B12 é bem baixo também, magnésio também é baixo. E aí você vê que tudo isso você associa, né? E aí você vê onde está o progesterona, está lá no chão. E progesterona, o nome progesterona vem de progestar, né? De favorecer a gestação. Se a mulher não tem a progesterona em dia, ela não consegue segurar esse neném. E é muito comum, porque além disso, as pessoas acabam consumindo muita coisa, por exemplo, muito refrigerante em excesso, esses alimentos em excesso, que acabam prejudicando o fígado, né? E aí depleta o nutriente também. O pouquinho que ela come que é saudável, depleta o nutriente para poder metabolizar aquilo. Em média, ali, os pacientes ficam com você ali, eles chegam esse período de 4 meses antes de ter gestação. Acho que nem todos levam esse tempo para ficar gestante, talvez a mulher um pouco mais rápido. Então, na verdade, eu peço que não engravide antes desse tempo, pra gente garantir os níveis ótimos. Então tem essa conversa também para não... Tem essa conversa. E assim, acontece da pessoa, já aconteceu, por exemplo, uma paciente falou assim, olha, tem 10 anos que eu tô tentando, porque eu priorizei minha carreira e agora eu tava super bem. Eu já fiz 2, 3 FIVs, já gastei mais de 150 mil reais e eu não engravido por nada, 40 anos. E aí a pessoa já começa, né? A mulher tem um tempinho ali que ela começa, fez 40. Na verdade, o envelhecimento, ele começa ali, 25, né? 30, 35, 40, vai só piorando. O que acontece? De chegar pra mim e eu falei assim, olha, agora se previna, vamos começar e tal. Não é pra engravidar agora. E com um mês, a pessoa que já não teve nem, na fertilização, não teve nem um embrião viável, nem pra implantar, ela engravida. Só que eu não fico feliz, eu fico desesperada, porque eu sei que a gente não trabalhou ainda o endométrio. O endométrio tem várias fases que a gente tem que fazer o tratamento. E aí, de perder, e depois falando, calma, você viu? Só de você ter engravidado, a gente sabe que algumas outras questões não é um problema. Então vamos ver dali pra frente o que a gente tem que trabalhar. Vamos tentar de novo? Me dá os 3 meses. E a pessoa faz 3 meses no quarto, engravida, e aí tem o bebê. Fica mais... Teve essa paciente, o médico falou pra ela, olha, você... Tira da sua cabeça, você nunca vai conseguir engravidar. E ela conseguiu de forma natural, o bebezão grandão, inclusive, nasceu. Tava falando assim, né? Até bonito ver você falar essa questão de maternidade, né? Eu tenho 3 filhos, então eu vivi muito isso como pai, né, obviamente, né? E a minha área de atuação, eu gosto da parte mental, comportamental, mudança de hábitos. Assim que você também trabalha isso, não tem como a gente trabalhar, mas meu foco é muito nisso. Eu trabalho bem pouco, né? Você consegue porque você trabalha uma fase só. abordar, Meu tempo útil dos meus pacientes, eu falo que é de 1 ano e meio para 2 anos, para 3 anos. Que na verdade era o ideal até, sabia? Sim. Quando o paciente quer engravidar, eu falo, você quer engravidar agora? Não, acho que daqui 1 ano. Tem que ir ali. Já vai mudando os a hábitos mente, para vai chegar mudando lá. os hábitos. Aí precisou fazer ajuste? Aí vem pra mim. Muito legal. E assim, eu vejo que... Por que eu trabalho com isso? Porque foi o que mudou a minha vida também, de mentalidade, tudo isso, né? E eu vendo você falando assim, por que você escolheu essa área, a área de maternidade, até para entrar no nicho mãe, né? Eu sei que você tem um filhão, então assim, o que cativou você para ir para ajudar as mulheres a realizar o sonho delas de ser mãe? Então, na verdade, eu recebi um diagnóstico de que eu não poderia ser mãe. Porém, isso faz parte da história. Eu tive um problema, tive um acidente, e aí eu fiquei quase 1 ano sem andar. E o médico falou pra mim, olha, você não vai mais poder correr, nadar, dançar, jogar bola. Você tem filho? Eu falei, não, nem ter filho, né, minha querida? Com uma coluna dessa, pelo amor de Deus. Foi assim que ele falou. E aí eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, como assim? E ele falou... Você estava com quantos anos, mais ou menos, essa idade? Quanto tempo antes de você engravidar, mais ou menos isso? Quanto tempo antes? 7 anos 7 anos antes de engravidar. De engravidar, aconteceu isso. E aí eu fiquei assim, poxa vida, como assim? E aí era uma questão de coluna, né? Porque o remédio que eu tinha que tomar muito forte e tal. Consegui, fiz a reabilitação, voltei a andar, fiquei ótima. Tudo que falaram que não dava pra fazer, eu ia me desafiando e deu certo. Eu até comecei a fazer coisa a mais, fazer correr, ganhar pódio. E aí, o que aconteceu? Quando eu quis ter o meu filho, né, eu já tinha estudado, que vieram pacientes para mim sobre isso, não tinha uma especialização. Você não trabalhava especificamente nessa área na época ainda? Só com nutrição funcional. Tá. E aí vinham pacientes para mim sobre isso e eu sempre gostei muito de estudar. Então eu comecei a estudar e eu desenvolvi um método que não existia onde você procurar, onde você
Você aprendeu um passo a passo. Então eu desenvolvi um método, comecei a aplicar e começou a dar certo. Então, entre tudo que eu atendia, vinham muitas pessoas para me procurar já por isso. Aí eu apliquei o método em mim, e assim que eu deixei, o primeiro mês que eu deixei, eu já engravidei do meu filho, porque eu nunca tinha tentado engravidar. E era uma coisa que eu ficava postergando por causa da carreira, assim como a maioria das mulheres. E talvez porque o médico falou pra você lá atrás, a questão da frustração. E o meu talvez, medo ali. era, e se eu engravidar e ficar ruim? Você vê, Deus é tão maravilhoso que ele usou um passarinho, uma pessoa e até o rádio tocando desligado pra falar pra mim Que fala, né? que era pra eu ser mãe, entendeu? E daí, por último, Deus falou assim, você não tá entendendo? Veio e falou, e eu escutei, ele falou claramente. E até colocar pessoas pra você trabalhar essas pessoas pra engravidar, pra te cativar, mas né? Teve vários indícios, né? Falou. E aí, quando meu filho nasceu, eu não tinha mais o mesmo tempo que eu tinha. Eu ficava das 8 às 8 no consultório. Eu amava ficar o dia inteiro no consultório. E depois, ainda às vezes, tinha que estudar algum caso diferente. Eu não tinha mais aquele tempo. Então, eu tive que escolher uma coisa que eu gostasse mais. Eu fui conversar com uma professora e ela falou assim... E eu falei pra ela, nossa, eu tô muito frustrada porque não tá dando tempo, porque eu tenho um bebê e tal, mas eu quero voltar a trabalhar, eu gosto muito de trabalhar. Ela falou, mas tem que escolher uma coisa que você gosta. Eu gosto de tudo, não pode gostar de tudo. Pensa o paciente que mais te deu alegria. Aí eu lembrei de uma paciente que ela era da roça e ela vinha de ônibus. E ela falou, olha, eu não tenho muito recurso, né, pra gente passar muita suplementação nem nada. E ela tava há 5 anos tentando engravidar. E aí a gente fez a programação metabólica nela, ela engravidou. E um dia, e eu ainda não tinha filho nessa época, e aí um dia ela chegou lá, eu tava atendendo outros pacientes, ela não avisou nada, e chegou lá com o bebê recém-nascido no braço, uma bolsona. Ela tinha vindo de ônibus, Luiz. E eu pensei, meu Deus. E aí eu só falei, mas o que ela tá fazendo aqui? Ela veio tirar uma foto com você, agradecer você, mostrar o neném. Eu fiquei muito feliz e tal, mas eu não tinha dimensão dos cuidados que precisavam recém-nascido. Então eu só tirei uma foto com ela, dei parabéns e ela foi embora. Hoje em dia, gente, eu penso, meu Deus, eu tinha que ter falado assim, para tudo. Alguém pega o bebê da mão dela, vai comprar um lanche pra ela, espera aqui que eu vou chamar um táxi pra você, né? Eu não tinha noção, né? Eu não tinha. Não tinha vivência Não. nisso, né? Não tinha, e eu lembrei dela. E a hora que eu falei isso pra minha professora, a professora falou assim, mas não acredito, é mentira. Eu falei, não, professora, juro, aconteceu isso, ela engravidou. Eu falei, não. Você quer trabalhar com isso? Eu falei, quero. Ela, Lorraine, eu tô abrindo a primeira, ninguém sabe, primeira especialização em fertilidade do Brasil. Eu falei, me coloca, eu sou sua primeira aluna. Que legal. E eu fiquei tão feliz, eu falei, não sei nem quando vai ser, nem onde, não sei nada, nem sei, mas me coloca. E eu fiz... Os caminhos, né? E aí Deus foi abrindo os caminhos para eu trabalhar com isso. E aí eu fiquei pensando também, assim que eu liberei para engravidar, eu engravidei de imediato, porque eu me programei, né? Só que, e se eu não tivesse conseguido? Como que ia ser minha frustração? E aí isso que acabou, né? Fiquei pensando sobre tudo isso, e aí foquei para trabalhar só com isso, porque tem muita gente que não consegue engravidar. Eu lembro quando minha esposa ficou grávida do terceiro, né? Que não foi uma notícia esperada, vamos dizer assim, né? Muito abençoada, mas não talvez esperada pelo momento que nós vivíamos. E ela ficou um pouco triste no primeiro momento. Eu falei pra ela exatamente isso, né? E eu já atendi algumas gestantes, não é meu foco, mas você acaba atendendo uma paciente que tá com você, ela fica grávida, ela pega confiança, acaba ficando uma gravidez sem riscos, acaba, né, levando atendimento. Daí eu falei pra ela assim, eu sei que é um momento difícil, mas você talvez não tem a dimensão de quantas mulheres têm esse sonho e não conseguem. E você é muito abençoado por estar tendo 3, né? Sim. Difícil, obviamente, sabe dos desafios, mas você vive nessa área, né? Então você vê como uma mulher chega, não sei, né? Acredito que tenha mulheres também que não consigam rapidamente... Tem mulher que leva, o que mais demorou até hoje foi 1 ano. 1 ano? Mas até mais que não é isso. muito, né? Não é muito. Se você Assim, for pra ver. ela deve ser, né? Pra ela nós que estamos de fora, não muito, Sim. mas pra ela deve ser bastante. Mas é um tempo até aceitável, né? Que levou o tratamento 1 ano. Muito legal. Mas com certeza, os filhos, eu costumo falar, os filhos são heranças do Senhor, né? Um presente que Ele nos dá. E eu tenho isso como missão mesmo, de ir lá e olhar e falar, mas não tem diagnóstico. Melhor ainda que não tem diagnóstico, né? Então, Que bom, né? Que bom que não tem Tá mais diagnóstico. livre para nós trabalharmos, Sim. né? E até voltando um pouco na questão de horário, de trabalho, ser mãe, até para, né, assunto de mãe, como que você concilia? Porque é sua paixão trabalhar, é sua Mas- paixão seu filho, também foi um sonho, um desejo.
Como que você concilia essas duas questões ali, profissionais e pessoais? Eu separo blocos de horário. Então, o horário que o meu filho tá na escola é o horário que eu atendo. Ele sai da escola, eu sou mãe dele. Entendi. E aí eu cuido dele, a gente vai pra natação, vai pro judô, futebol, todas as atividades. E realmente pra me dedicar, porque senão não faz sentido, né? Pra mim, assim, principalmente, porque eu tenho esse valor da família muito forte pra mim. Então, assim, eu sou a mãe, né? O pai é aquele que vai trabalhar. A mãe não que a mãe não tenha que trabalhar, a mãe trabalha também. Mas se você puder, gente, pra mim, né? Eu ouvi dizer que eu nunca ia conseguir, né? E aí quando eu consegui, gente, imagina. O que eu... Por mais que tivesse sido um conflito, talvez antes de engravidar pra você, a questão do Sim, trabalho. mas foi um conflito mental, foi tremendo, entendeu? Então era até ruim, porque as pessoas falavam assim pra mim às vezes. E aí quando vem um bebê, e como é que eu ia explicar toda aquela minha dor? Porque ninguém sabe o que eu passei nesse quase um ano sem andar. Eu não queria falar com ninguém, era uma coisa, foi muito sofrido. Então eu pensava assim, ah não, daqui 2 anos, eu falava assim, daqui 2 anos. Então eu não queria ter que ficar me explicando, sabe? Tanto que eu falo para as pessoas, não fique perguntando para os outros quando vai ter o bebê, você não sabe o que está acontecendo E é uma ali. das perguntas que mais fazem, né? Né? É E isso eu nunca pergunto, gente, eu nunca pergunto. Não, mas pro é meu comum, bebê. em família, né? A gente pergunta, e isso aqui, a gente realmente não sabe o que está acontecendo. E com esse dado que você trouxe da perda, da dificuldade, Sim. então a gente vê que é uma coisa que realmente acontece muito, né? E até mesmo nessa questão de quando as mães te procuram, as futuras mamães ali, né? Eu acredito que seja um conflito muito grande na cabeça, talvez, do casal e da mulher, porque às vezes deve chegar mulheres que também têm uma carreira profissional bacana ali, bem desenvolvida, e talvez, mesmo que ela queira, ela também chega com esse conflito pra você, talvez. Sim, sim. E você tem que trabalhar essa questão psicológica também, né? Sim, tem até uma paciente que foi muito engraçado, porque ela era minha paciente já há muitos anos, e aí ela queria que eu continuasse atendendo ela. Ela falou, olha, agora eu tive um direcionamento de Deus para eu atender só mulheres que queriam engravidar. E ela falou assim, mas eu acho que eu não quero agora. Eu falei, olha, você já tá, Aí eu aconselho, né, já como uma amiga, porque já tem tantos anos de atendimento, eu falei, olha, um conselho de amiga que eu te dou, você já tá com 36. Aí você vai enrolar, daqui a pouco tá com 38, daqui a pouco tá com 40. Vai que daqui a pouco acontece alguma coisa, você não consegue. Você vai ficar frustrado, ou se passa o tempo e você passou o tempo e você não engravidou. É tão gostoso ter uma criancinha ali com você, né? É tão boa a maternidade. Eu falei, não, ou você se resolve aí pra gente continuar o atendimento, senão não tô atendendo mais não. Aí eu pressionei. Aí ela, não, então vamos fazer o tratamento. Aceitou. Legal. Aí ela começou a fazer o tratamento, e aí assim que liberou pra engravidar, ela falou assim, olha, eu tava meio com medo, eu e meu marido, a gente namorou, mas pensou assim, não vai acontecer nada. Ele me mandou falar que você é muito eficiente, porque eu já fiquei grávida imediatamente. Muito bom. Deve ser, e assim, quando levam a notícia pra você também deve ser muito... Não, é muito gratificante. Deve Eu ser uma sinto coisa incrível, como né? se fossem todos meus filhos. Porque o pessoal fala, você tem quantos filhos? Eu tenho um, é meu, mas eu tenho uma creche por aí, entendeu? Não, mas eu acho interessante, eu lembro quando a minha esposa ficou grávida no obstetra que a gente ia, ginecologista tudo, tinha várias fotos de famílias ali, ele tirando foto, e você falando, eu imagino que trabalhar com essa questão, você fez parte, né? Sim. Muito parte de tudo isso ali, de todos os casais que te procuram. Mais uma vez, a gente não tem nem noção da imensidão que é, das dificuldades, os desafios que passam, e nós como pais, né, pai e mãe, a gente sabe que o pessoal fala, Luiz, 3 filhos é difícil, gente. Difícil é trabalhar, difícil... Doença, né? Não é difícil também, doença, difícil talvez seja outras coisas, mas ter filho tem os desafios, mas assim, isso é a melhor coisa do mundo, né? É uma bênção realmente muito grande. Muito bom, Lorraine. E voltando um pouquinho na questão da nutrição, dos alimentos, mesmo assim, falar de alimentos, né? Suplemento, alimento, mas assim, parte de alimentação, tem grupos alimentares ou alimentos específicos que você trabalha com essas mamães, com esses papais, ou é de forma geral, uma alimentação mais natural? Como que você entende essa parte? De forma geral, uma alimentação mais natural, mas aí depende do diagnóstico, né? Então, por exemplo, se a gente pensa numa síndrome ovário policístico, uma endometriose, uma adenomiose, a gente tem que fazer uma dieta com um pouquinho menos de carboidrato, mas não zerar, e nunca zerar. O que eu vejo muito? O pessoal chega no jejum intermitente, né? Que jejum intermitente é Moda, excelente, né? mas assim, eu acredito que quem pratica, né? Mas assim, eu acredito que mais pra longevidade e tal. Agora, se você querer engravidar... E desculpa interromper, também não é jejum de emagrecimento, eu falo que é estilo de vida. Jejum é estilo de vida. Sim.
né? Independente do objetivo, mas pode continuar. Então, mas o que acontece é que muita gente também tá fazendo jejum errado, né, Luiz? Exatamente. Então, assim, o que eu vejo? Acho que a grande maioria. A grande maioria fala assim, jejum. Aí a pessoa janta um McDonald's, aí de manhã não vou comer nada. Só toma um cafezinho com açúcar. Toma um café, aí passa açúcar. reto e só almoça. Aí almoça tudo atrapalhado também. Quebra um monte de jejum fritura. errado. Então, assim, isso é muito ruim. E aí, o que eu percebo? Que as pessoas estão fazendo tudo muito errado. E aí, uma alimentação, de modo geral, mais natural possível, né? Aí a gente pensa nessas patologias, aí a gente vai para baixa um pouquinho o carboidrato para dar uma controlada, mas de modo geral, a gente tem que focar muito no que é natural e muito também no que as pessoas deixam de lado, que são as gorduras boas, né? Então ali as sementes, as castanhas, né, elas são ricas em vitamina E, a vitamina E, ela regula os nossos hormônios, que é maravilhoso. Então, as pessoas estão muito em falta das gorduras boas, né? Um peixe mais gorduroso e também daquele, né, os alimentos reguladores, então folhas. As pessoas não querem comer folha. Ou come só alface, né? Eu como só alface. Então, assim, tudo bem, o alface Não, é legal. ótimo, continua tudo bem, no alface, continua no mas- alface. Mas acrescenta alguma coisa, né? A gente mora num país, eu falo para os pacientes, gente, a gente mora num país que é muito diversificado de folhas, de legumes, de frutas. A gente tem que sair da mesmice de banana e maçã, alface, tomate. Tem que aproveitar dessa abundância, né? Exatamente. Se arriscar, né? Sim. Se arriscar. E eu falo, gente, e eu trabalho muito isso. Eu falo assim, olha, você tem que... pessoal, mas é muito amargo. Realmente é amargo. Mas se o seu paladar não tiver treinado, vai parecer 10 vezes mais amargo do que realmente é. Que eu lembro, eu não sei se na época da faculdade, não sei se você lembra das primeiras aulas, que a gente estudou junto, né? Vou tentar aqui. Eu lembro que nas primeiras aulas teve uma aula sobre vitaminas e minerais. Tá. Aí Devo o que lembrar. acontece? A professora pegou e falava assim, olha, aqui é a vitamina A, por exemplo. Aí todos os benefícios da vitamina A. A gente, uau, incrível, tal. E depois falava as fontes. Aí quando eu vi as fontes, eu falei, gente, eu como nada de nenhuma vitamina mineral, que minha alimentação era péssima, gente. Era muito... A gente faz nutrição para melhorar a nossa alimentação. Aí eu falava assim, meu Deus, eu não como nada disso. Aí eu lembro que eu, né, bem crua, né, não entendia nada, levantei a mão e perguntei à professora, se a gente não come essas fontes desses minerais, dessas vitaminas, o que acontece? Dela hipovitaminose, que vai ser o próximo tópico. Gente, a hora que mostrou A falta, a deficiência. a deficiência, o que gerava, se a lista de benefício era boa, a lista de... muito maior. Nossa, era 3 vezes maior, e todos os doenças eu pensava, gente, vou ter tudo isso, porque eu não comia nada. Eu falei, vou morrer. Pensei, eu vou morrer, vou ter problema renal, vou ter tudo aí. No dia seguinte eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu tenho que encarar essa alface, que nem alface eu não comia. Eu não comia nada, por isso que eu falo, se eu mudei, qualquer um pode mudar. Mas olha que daí já vou trazer um pouco para minha área, né? Eu falo para as pessoas assim, né? A mudança é difícil. Mas a gente muda por 2 pontos, né? Repetição e forte impacto emocional. No caso Do foi seu foi o impacto de uma aula, de um slide que falou, eu preciso comer. Mas é interessante, né? Porque foi isso que, assim, então... Desculpa, mas pode continuar das vitaminas. Então, e aí eu sei que o que eu fiz? Eu comecei a picar, eu não sabia como. Porque eu colocava a alface da boca, dava até revertério. A textura, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a picar e misturar na comida, eu comia. E aí, lá na frente, quando eu fui fazer a pós em funcional, eu entendi o que eu estava fazendo. Quando eu picava esses legumes, esses vegetais, então, eu picava bem pouquinho, eu não percebia, mas eu mastigava. E quando aquilo chegava no meu intestino, né, aquele alimento mais amargo, por exemplo, uma rúcula, o intestino entendia a rúcula e eu não tinha receptor na língua, por isso que parecia muito pior. Ele começa a desenvolver o receptor. Em questão de 2 anos, eu consegui comer qualquer tipo de legume, verdura e E fruta. até como dica interessante, né, para quem não come, então você começar a comer uma forma mais picadinha, Exatamente. uma forma mais segmentada ali para que gere essa questão intestinal e, consequentemente, o paladar você vai melhorando em relação a esse tipo de alimento. E aí, se a pessoa conseguir, então, por exemplo, eu planejo engravidar, tô planejando dentro do casamento, nem sei. Já começar o tratamento com você, por exemplo, já ir lá, né, trabalhando a mente, trabalhando os alimentos, até conseguir. Porque assim, o que eu gosto de trabalhar, que eu acredito muito, né, assim, o seu trabalho é incrível e eu acho que você trabalha uma fase da vida do ser humano. Sim, muito específico. E só que eu falo para eles assim, a sua vida são feitas de várias fases, porque a pessoa precisa entender que ela precisa mudar o estilo de vida para que se adapte em qualquer fase que aconteça. Exatamente. Se ela muda o estilo de vida, se ela vai engravidar, ela vai estar preparada. Se ela tem um problema de rotina de trabalho, então são tudo complementares, né? Sim. Eu acredito que, mas eu também acredito que o período que ela fica, que os pacientes ficam com você, 1 ano, 12 meses, 15 meses, também ela vai mudar de hábitos, também é um tempo necessário, né? Então acho que isso acontece também. Você falou um pouquinho dos nutrientes ali, da gordura. Tem mais alguma outra questão de nutrientes que você se lembra? Ou até mesmo suplementos específicos que você utiliza?
Lógico, eu sei que depende do diagnóstico. Sim, né? Não é, mas tem não é uma coisas cartilha pronta Sim. para todo mundo, né? Então, sempre o status, né, de vitamina D é bem importante verificar. Porque a vitamina D, muitas vezes, a pessoa fala assim, mas que a gente consegue como? Se expondo ao sol. Às vezes a pessoa, nossa, mas eu tô me expondo ao sol, mas eu não tô. Mas então, a pessoa está com o intestino com uma desbiose importante, né? Então, a gente tem que trabalhar o intestino para que ela consiga metabolizar aí a vitamina D. Então, a vitamina D é importante, o status. O magnésio é muito importante, o status. B12 também é muito importante. E aí a gente nunca trabalhar as vitaminas isoladas, eu falo B12, às vezes a gente até precisa fazer uma reposição até venosa, né, com o médico, mas a gente nunca trabalha as vitaminas do complexo B sozinhas, isoladas, né, sempre tem que estar em conjunto. Eu gosto muito também da coenzima Q10. A coenzima Q10, ela é sensacional, porque a coenzima Q10, ela vai dar energia ali, né, para as células. Então, tanto para a saúde ovariana, né, daqueles óvulos ali, quanto pro espermatozoide. Então, a coenzima Q10 é legal para os dois. Ômega 3 também para o casal. Gente, ômega 3 não tem como ficar sem. Ômega 3 é fundamental. Para quase toda a população, né? E aquele básico que precisa ser dito, né, que não é um nutriente, mas é a água. Eu vi um post seu falando sobre isso. Porque a água, as pessoas não dão muito valor. Às vezes toma vitamina, faz um monte de coisa, mas não toma água. É incrível, né? É incrível. E o muco fértil. Se a mulher não tá hidratada, o muco fértil dela pode ficar com o pH tão ácido, que às vezes o espermatozoide do marido é bom, ela tá bem, mas é tão ácido que, gente, mata o espermatozoide e ele não consegue continuar, porque tá muito viscoso, ele não chega na trompa, porque a gente pensando, né, ali no útero, e o bebê se fixa ali, mas encontra o espermatozoide é no caminho, né, da trompa. Tem um pré ali, né? Então tem que chegar lá ali, é longe, né, pra ele ir. E aí, se o homem também não tá hidratado, a gente vê isso no espermograma, que o espermograma é mais viscoso, ele também não tem capacidade de fluir, né, pra onde precisa. Uma coisa tão simples, gente. Eu até brinco assim, falo, gente, se alguém encontrar na rua, Luiz, dá só uma dica pra mim ter uma vida mais saudável. Fala, cara, beba água. Pra dar uma dica, assim, beba água, porque as pessoas realmente... É hábito, né? Hábito, as pessoas não tomam, as pessoas não têm costume. Quando um paciente chega no consultório, eu sempre ofereço água, e deles muitos não pegam. Daí, quando você vai perguntar da água, eu falei, eu sabia que você não bebia, porque você não aceitou água. Geralmente quem não aceita água, não precisa aceitar sempre, né? É uma brincadeira que eu faço, mas a questão da água... Pra tentar trazer isso pra pessoa. Eu trago essa reflexão, nossa, realmente vou em todos os lugares e não pego água. Sim. Só bebo água tudo em casa, no meu filtro lá, entendeu? Mas é mais legal a questão do nutrientes. Eu também acredito, né, assim, que uma alimentação natural é que, lógico, tem a especificidade de cada paciente, mas de forma geral é trazer essa naturalidade maior para a alimentação e buscar essa diversidade que nós temos aqui, né? Ponto importante, a gente estava falando de folhas, tudo, né? Isso aqui até os pacientes me perguntam muito também, né? Em relação a orgânicos, né? Você privilegia trabalhar mais com os orgânicos pensando nessa questão ou não necessariamente? Qual que é a sua conduta em relação a isso, assim? E como a gente está preparando para formar um novo ser e a gente sabe que junto ali pode haver excesso, né, esses defensivos agrícolas, eles têm muito metal pesado. Fala, olha, o que você conseguir de orgânico disso, e principalmente que você come com muita frequência, o que tem bastante, tipo tomate, coloque orgânico, mas também não deixar isso virar, sabe? Então assim, conseguiu de orgânico, coloca ali o orgânico. E se conseguir dar preferência para o orgânico, principalmente quando a mulher não está conseguindo e já tem uma condição, né, como uma endometriose, uma adenomiose, uma síndrome ovário policístico, ela já está com uma dificuldade maior. Então vamos tentar dar preferência para o orgânico por causa disso. E fora que a gente tem vários estudos mostrando que o orgânico, ele acaba tendo mais nutriente que o outro, né? Então eu vi uma pesquisa muito interessante que era o seguinte, ele mostrava que se você pega um tomate, por exemplo, o tomate, então ele tem o licopeno, que é um antioxidante muito legal, que a gente usa para os homens, inclusive, para quando está fazendo preparação. E aí o que acontece? O licopeno, ele é um antioxidante do tomate. Mas ele é ativado quando esse tomate sofre agressão. Como? Aí vai vir um parasitinha, vem ali um mosquitinho que quer atacar o tomate. Aquilo é um repelente natural, então ele produz muito licopeno e aí vai embora. Agora, se isso for pulverizado com defensivo agrícola, nem vai chegar o mosquito ali. Então ele não precisa produzir tanto licopeno. Então nesse sentido, sim. Lorraine, e assim, né, a gente avançando um pouquinho nas fases, né? Então a mulher chegou lá, ela quis engravidar, engravidou. Aí vamos falar assim, tá, e agora o que eu não posso comer?
né? Mais uma vez, tem casos específicos, Sim. provavelmente, mas de forma geral para o público ali, né? Aí se quiser já emendar, por exemplo, nessa fase e após nascer o bebê tudo, né? Se também os nutrientes se mantêm, que ela não pode, dá uma... Só entender um pouco. Então, aí o que acontece? Engravidou, Polêmico, né? né? Muita coisa. É muita coisa. Então, tudo que eu falo assim, olha, até a programação metabólica já é uma preparação, porque na verdade a mãe, durante a gestação, a gente tem muita coisa que não pode. Então, por exemplo, a gente tem que restringir os chás de maneira geral, são pouquíssimos chás que pode consumir, né? Durante a gestação. Durante a gestação, não é qualquer tipo de chá. Quais que pode, assim, de que você lembra agora, assim? Geralmente chás frutados, tá? O gengibre e camomila, melissa, pode, mas tem um porém. Tem que ser um chá muito fraquinho, muito aguadinho. Levinho. 3 minutinhos em infusão, não pode passar disso. Eu falo, esqueceu ali 5, 10 minutos, não toma. Que aí tem muito fitoquímico, já não existe segurança, né, para isso. E algo que as mulheres consomem muito, que não é legal, é café. Né? Então o café, a gente já corta antes o café e não existe uma segurança. Mas assim, o café tira mesmo. Tira mesmo. Então existe, antes tinha até, fica essa polêmica, pode, não pode o café. Então, num estudo mais antigo falava que até uma xícara de café era ok, mas os estudos mais atuais mostram que não existe uma segurança para cafeína. Então aí a gente pensa no café, pensa até em alguns refrigerantes, né, como de cola e guaraná, que também tem cafeína. Pensa nos energéticos, também não é legal. Alguns chá preto, chá mate, chá verde também não pode. Tá, tudo que tiver cafeína ali, basicamente. Não é legal, tá? Pode gerar alteração no coraçãozinho do bebê. E também leucemia. Existem estudos que mostraram mães com alto consumo de café, os filhos no futuro desenvolvendo leucemia na fase de adolescência e a fase adulta. Só o café que você falou, na fase pré-gestacional lá, também tem alguma recomendação para alguns pacientes ou não necessariamente? Para o homem e para a mulher a gente tira também. Às vezes o homem não consegue ficar sem, aí a gente faz o quê? Deixa uma vez ao dia, meia xicrinha, ou só não Por isso que ele consigo fica bravo, mesmo. por isso que o pai fica bravo com você, né? E tirar o cafezinho. Aí eu falo, é só 3 meses. Tira a cerveja dele, também o álcool também. Gente, imagine que eu tive que tirar o café de um dono de uma cafeteria. Nossa, imagina a desafio. situação. Tem que, é o sonho ali, não tem que, É o sonho, aí tem que abraçar trazer o sonho ali, né? Exatamente. Aí, trazer ali a lembrança do objetivo para focar no objetivo, não olha para o lado. E esse é um ponto. E aí da mulher também, carnes cruas. E mesmo às vezes comida japonesa, mesmo que não seja cru, porque às vezes é no lugar da manipulação. E até evitar, por exemplo, a salada, come em casa. Mas se vai sair de casa, talvez não seja interessante a salada, porque se não for bem lavado, e essa mulher, por exemplo, tiver uma virose, né? Como ali o intestino tá ali atrás, o útero tá na frente, pode dar algo tão forte ali, né? Uma diarreia tão forte que pode dar perda gestacional. Então, é isso. E aí a gente pensa, adoçante, saborizante, corante, tudo tem que evitar. Tudo que A mãe tá tem que ficar ali 9 meses, processado, evitar mesmo. E até o refrigerante, mesmo o refrigerante, a Coca Zero, daí mesmo a Coca Zero, tem que tirar. Não dá pra deixar, porque além da cafeína, tem sucralose e várias outras questões ali. Por quê? O bebê, tudo que a mãe consome, o bebê vai consumir também. E aquilo, essas substâncias, elas podem passar a barreira hematoencefálica. E isso pode gerar problemas cognitivos no bebê, né? Então ninguém quer, a gente quer que o nosso filho seja muito inteligente, muito saudável. Para evitar qualquer problema ali. E principalmente no 3º trimestre, aí a gente faz uma restrição bem grande de fitoquímico. Por quê? São os estudos mais atuais mostram, né, relacionaram, isso foi feito nos Estados Unidos, porque lá tem muita fruta vermelha, né, que a gente não tem, que não tem tanta facilidade, as berries, mas lá sim. Então o que as mulheres acabam fazendo? Lá é barato, né, e aí não engorda, porque é baixo, né, índice glicêmico e tal. E aí elas comem muito, e eles começaram a pesquisar que estava nascendo muita criança com problema cardíaco. E eles foram ver, você precisa dar uma restringida na quantidade de fitoquímico no 3º trimestre. Então até os chás a gente tem que ter um controle ainda maior. E também nas berries e tal. Não que não pode. Nossa, tomei um suco de uva, não é isso, mas né? é reduzir um pouco mais, né? O estudo ele mostra, na verdade, 2 xícaras, não mais que 2 xícaras. Então, vamos ficar só em uma. É que como você falou, nos Estados Unidos é muito acessível, né? É muito acessível. Tá ali aqui pra eles, tanto, né? Que é um pouco mais difícil o acesso. Difícil. Mas ainda existem né? mulheres que gostam, que acham, né? Em cidades maiores até, mais fácil de encontrar, e aí quer ficar só naquilo. Não pode, né? Muito bom. E na questão, engravidou, nasceu o bebezinho,
na fase de amamentação continua um pouco essas restrições ou A alguma fase de coisa amamentação, muda? Não? gente, daí complica um pouquinho. Por quê? Piora um pouquinho pra mãe? Piora um pouquinho pra mãe se ela quiser ter um bebê que não chora. Vou te dizer, o meu bebê não chorava, gente. O meu bebê só chorou e teve cólica um dia, que foi um dia assim que, né, o puerpério ele é pesadinho, né, cansa Sim. e tal. E aí um dia meu marido ficou com muita dó de mim e trouxe um chocolate pra mim. Só que o intestino do bebê, ele ainda não tá maduro, o trato gastrointestinal não tá maduro. Então, tem bebês mais sensíveis e menos sensíveis, né? Mas, de modo geral, a gente pensa, não tá preparado. Então, a gente tem que tomar cuidado e observar o que o bebê pode fazer uma cólica. Então, assim, um chocolate, né, que aí vai ter um pouco de cafeína e vai ter ali também uma lactose e vai ter bastante açúcar, a chance de dar é muito grande. Então eu comi um quadradinho. Gente, meu filho teve uma cólica que eu falei assim, gente, ainda bem que foi só esse dia, porque ele não parava de chorar. Muito Se difícil. relaciona bem. Mas dei uma dúvida que eu tenho mesmo, assim, né? Tá, vamos excluir várias questões. Vamos falar da lactose especificamente, né? Mas não é interessante ter uma certa exposição para que esse neném depois também não tenha algo mais para frente, quando criança? É importante. É importante ter. Tá E aí, controlado, mas é importante uma certa exposição. então existem várias, né? Não tem um consenso exato sobre aquilo, mas eles falam muito assim, sobre uma exposição, você consumir isso hoje e dali 4 dias, não um espaço menor de 4 dias, mas maior. Você comeu esse chocolate que você comeu, depois de 4 dias você, sei lá, comer outra coisa. uma coisinha Mas é que o bebê era recém-nascido. não, então era muito pequenininho. Provavelmente não estava muito legal. Não foi boa ideia. Mas para você no momento foi bom. No momento foi bom, mas depois me arrependi amargamente. Tá. Mas então a gente faz esse trabalho também de, por exemplo, aí o café, que pode ser irritativo em mucosa gástrica, para o bebê pode ser muito mais, né? E aí tomar cuidado também, por exemplo, com o feijão. Não é que não pode comer feijão, mas tem que comer o feijão e observar. Deixar o feijão de molho, né? Fazer o demolho ali umas 2 vezes, 3 vezes com um pouquinho de limão ou vinagre. E aí mastigar muito bem esse feijão também. Acho que a mastigação vai influenciar muito também nessa formação. Né? Demais. E observar brócolis também, mas é questão de observação. E aí quando que a gente vai saber se o bebezinho tá ou não, se alguma coisa você fala assim, tô desconfiando que tem alguma coisa que tá me fazendo mal, né? Se ele tá fazendo inflamação perianal. Então, se tá com o bumbumzinho inflamadinho... Mais vermelhinho ali. Mais vermelhinho. Nossa, mesmo passando pomadinha, tá ficando vermelhinho. Não é normal. Muita assadura não é normal. Não, assadura não é normal. Legal esses pontos. Né? E a mãe mesmo ia observando isso, né? E eu acho que o principal da mãe também, Luiz, depois que o neném nasce, é a mãe comer. Porque às vezes a mãe não consegue nem comer. Sim. Então, ter ali uma rede de apoio e organizar isso antes, que a maioria das mulheres não sabe, né? Eu mesma não sabia. Que demandava tanto, né? A gente tem a ideia daquela mulher que pega na novela, né? Pega o bebezinho, põe no berço e a vida acontece, né? Come numa mesa com a família. Meu filho nunca ficou no berço, então assim... Toma um banho tranquilo. Então, assim, é bom ter uma rede de apoio e se organizar e comer, né? Comer mais comida de verdade, evitar mais isso. Pimenta, temperos muito fortes é uma dica boa também para amamentação, né? Às vezes a mãe fala, nossa, o bebê tá rejeitando o peito. Às vezes a mãe tá colocando muito alho e aquilo passa pro bebê. E aí tá muito tempero, peraí, reduz um pouco. Né? Açafrão em quantidade muito grande também, o bebê tende a deixar amargo o leite, ele não quer. Mas os amargos, isso não deixa amargo. Não deixa, só os temperos, não. Assim, não vou dizer instantâneo, mas, por exemplo, almoçou ali, uma comida mais temperada, durante o dia já vai gerar essa rejeição no bebê, provavelmente. Já vai no mesmo dia ali, porque a absorção, todo aquele negócio. A produção é bem imediata, né? Incrível, a amamentação é rápido ali, né? E água, né? E muita água. E muitas mães falam assim, mas o bebê, eu não tô produzindo leite suficiente. Então tem muita mãe que fala, ao desespero, nossa, não tô produzindo, acho que eu não tô. O bebê tá mamando? Tá. Então, tá tudo bem, né? O bebê, ele não chora muito, né? Eu costumo falar, gente, o bebê, ele chora se tá com fome, se tá com frio, se tá com dor, né? Se tá com sono, é só isso que ele chora. Chora pra mais nada. Assim que nasceu, é só isso que ele chora. Não tem questões emocionais igual a gente. Não, então tem que olhar, tá chorando muito, às vezes problema, procurar até uma etiquetinha da roupa, às vezes não tem a ver com alimento, mas às vezes tem uma etiquetinha ali que tá pegando no neném. Pode ser isso. Mas se a mãe tá preocupada, não tô conseguindo amamentar, o que eu posso fazer? Né? Então tem os alimentos que chamam galactagogos. São alimentos que estimulam a produção do leite, né? E aí é muito legal, aveia, amêndoas, é interessante. Então eu gosto até de passar uma receitinha que
mistura a amêndoa com a aveia e bate, faz um cookie e deixa legal. ali para ir comendo. Que legal. Isso é muito importante. Como que é o grupo dos alimentos que você falou? Galactagogos. Galactagogos. E aí tem, né? Aí tem os chás mais específicos legal. que dá para usar também, que estimulam isso aí para a produção do leite. E a mãe relaxar também. Ajuda para a mãe também. Ajuda muito, porque a mãe fica com o bebê aqui, ela fica muito tensa, né? Então, É um momento de tensão. Né? fica segurando o bebê, já tá tensa. E aí pedir pro marido, faz uma massagem aqui. E aí o marido pegar pra mãe dormir uns 20 minutinhos, faz a massagem na mãe, cuida um pouco do neném, deixa ela se alimentar, ela dormir. Se ela dorme 20 minutos, 40 minutos, ela volta. Recupera. Nossa, já tá cheio de leite ali de novo. Então. Ela precisa relaxar para produzir o leite, que toda mulher consegue produzir leite. Muito bom, muito bom. Muito bom, Lorraine. Agora, caminhando para o nosso fim do nosso podcast aqui, a gente tem um quadro aqui que a gente sempre pede para o convidado, eu também mostro um livro que marcou a sua vida, aí pode estar relacionado ao nosso assunto de hoje ou não. Né? Então, vou deixar você mostrar primeiro o livro que você trouxe e falar algo, o que mudou para sua vida aí esse livro. Ah, sim. Então, o que eu trouxe foi esse daqui, que é O Poder da Mãe que Ora, da Stormy Omartian. Eu gosto muito dessa escritora. E ela, nesse livro aqui, ela fala sobre como nós, mães, temos um governo sobre a vida dos nossos filhos, porque nós preocupamos se eles estão alimentados, né? Tá alimentado, tá de bem tomado, mas também sobre a questão espiritual, né? De você orar, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço. E muitas das vezes não precisa nem deve, né? Pode a gente fazer de forma mais fácil, é Deus que conduz. Então, esse livro aqui, ele vai abranger toda essa questão de como você ora pelo seu filho, abrangendo todas as áreas da vida dele, e como você ora até por você mesmo, para você poder ter o discernimento de como lidar com as situações do seu filho. É um livro maravilhoso, recomendo todas as futuras mamães ou mamães lerem esse livro. E só para pegar um link com isso, você também comentou que você também está finalizando o seu livro, né? Sim, sim. Que deve sair em breve. Se quiser falar um pouquinho também sobre ele, o que vai conter no livro, o nome, se puder falar também, né? Ah, sim. O nome ainda tô finalizando. É a última coisa, né? É a última coisa. Mas vai ser um livro muito interessante, porque eu não consigo dar conta de todos os pacientes que me procuram, né? Eu queria poder, mas eu também preciso priorizar meu filho. Sim. Então, por causa disso, eu queria fazer alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas que não conseguem, né? Então, o que é? Ele é como se fosse uma orientação. Ele explica, né, qual que é o fundamento ali, tudo que uma mulher precisa fazer, né, básico para iniciar as tentativas ali. Então, como se ela preparasse o corpo dela. A primeira coisa que ela precisa fazer é preparar o corpo dela. E aí tem as receitas lá, tem orientação também para o casal, né? É a sua metodologia em livro. Uma parte inicial dela em livro. E muitas mulheres só com isso já vão conseguir engravidar, com certeza. Que algumas precisam de mais ajustes, mas outras precisam de menos ajustes. Outras nem precisam de ajuste nenhum. Mas querem se preparar, que é o ideal, né? Para evitar qualquer coisa, né? Mas o livro eu acho incrível por causa disso, né? Porque foi como você disse, falta de tempo, às vezes o acesso a você, num livro, ela consegue transformar ali ela consegue chegar a um sonho dela de engravidar, por exemplo, ali. E de uma forma bem prática, né? Fácil ali. De fácil acesso para todos, e tem a parte também tanto da mulher quanto do marido, para o casal, tudo que precisa focar. Muito legal. Vai ser bem legal, tá quase saindo, gente. Excelente indicação, e em breve ela vai vir aqui para trazer o livro, né? Sim. Eu trouxe aqui, estava pensando na questão do mês das mães, eu estava pensando em algum livro que eu li, mas relacionado a relacionamentos, né? Hoje eu trouxe aqui as 5 linguagens do amor, eu estava falando para a Lorraine antes, eu sou casado há 12 anos, né? Tô com uma esposa há 20, então foi um livro que mudou. Casamento a gente vai mudando todos os dias, relacionamento a gente tem que mudar todos os dias. Mas o interessante desse livro é que o nome já diz, Linguagens do Amor, né? Qual é a linguagem da minha esposa, qual é a linguagem dos meus filhos, qual é a linguagem da Lorraine, qual é a linguagem das pessoas que nós nos relacionamos mais, para que a gente possa realmente falar nessa linguagem, né? Para que a recepção seja melhor, para que o relacionamento seja melhor. Então, para mim, foi um dos melhores livros de relacionamento que eu li, assim, muito bacana, traz muito ensinamento, então indico também do Gary Chapman, 5 Linguagens do Amor, beleza? Pessoal, então é isso. Lorraine, muito obrigado, valeu, assunto top, obrigado, parabéns pelo trabalho, você sabe que eu admiro muito, eu por ser pai, eu ver a dificuldade das mães, admiro muito o seu trabalho, parabéns mesmo. Quer deixar um recadinho final para as mamães?
Quero sim, quero deixar um recado. Se você tem essa vontade de ser mãe, né? Não é algo muito genuíno, né? Tem mulheres que estão falando, desde criança eu brincava com boneca, meu sonho é ser mãe, será que eu nunca vou conseguir? Se você tem um sonho genuíno, não importa o diagnóstico, não importa o que você já ouviu, você tem que orar e vigiar. Orar, você ora, você pede. Mas vigiar é cuidar do seu corpo e acreditar que se Deus colocou esse sonho no seu coração, Ele quem vai te ajudar a realizar. Pode ter certeza que Ele vai te ajudar. Sensacional. Com esse recado, então, a gente encerra nosso Podcastelli, especial Dia das Mães. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tamo junto. Grande abraço.